Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic O Legado do Treinador de Naruto a Lenda capítulo 14 a 16. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos. E de uma olhada na aba Comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpadios. Links estão na descrição. Capítulo 14. Lutas por medalhas e quedas 15 de janeiro, 6h30, Centro Pokémon. O treinador de Pallet Town estava atualmente praticando com seus Pokémon para a luta de ginásio. Ele fez algumas pesquisas e a luta também era um vs1. Ele também ouviu falar que a líder era a filha de Koga, a nova Elite 4 de canto. Ela praticava ninjutsu com seu Pokémon, tornando-o perigoso na arte da luta corpo a corpo. O loiro havia decidido que Kishi iria enfrentar o líder. Para isso ele usou um de seus MT, que era o ataque aéreo, para poder lutar de perto contra o Pokémon venenoso. O treino deles foi bem cedo e Leaf ainda dormia ao lado de Meliodas. A garota ainda sorria 3 dias depois de ter conquistado sua quinta fita e entrada no grande festival. Eles haviam combinado que viajaram juntos para a Ilha da Canela, onde a loira viajaria para a cidade de Paleta para se preparar para o grande festival. Seriam cerca de 2 meses viajando juntos, como haviam estimado. Depois do treino ele se preparou para descansar e sair um pouco. Era fim de semana e Leaf só levantava depois do almoço. Ele pegou seu console e jogou seu jogo favorito até quase 3 da manhã. Tinha certeza que o dragão Pokémon foi deixado para brincar de sua mãe. Ele queria ir para a zona de safari para descobrir se conseguia encontrar um Pokémon raro na área. Ele tinha ouvido falar que um Larvitar e um Dratini foram avistados. Arceus até ouviram dizer que tinham visto um Pokémon Goome muito raro em Kalos. Isso era o mais estranho. Dratini já havia sido encontrado na área. O Dragonite veio deixar seus bebês nesta área segura quando eles pudessem cuidar de si mesmos. Foi incrível vê-los dançar, se os rumores fossem verdadeiros. Os Pokémon que eles conseguiram encontrar agora ainda eram bebês e não podiam lutar, mas seria interessante pegá-los. O loiro sabia que, se o fizesse, poderia mandá-los para o rancho para que o Tiranitar de sua mãe pudesse cuidar dele e treiná-lo. Sua mãe tinha muitos Pokémon que ele poderia encontrar, pois ele viajava por todas as regiões. Alguns de seus Pokémon não tinham parceiro e precisava ser amado e queriam Larvitar, talvez Leaf considerasse pegar um Pokémon que não fosse do tipo grama pela primeira vez. A loira pagou a entrada por 2 horas. Foi incrível você poder pedir e pagar para acampar na zona de safari para poder ver os Pokémon noturnos que moravam lá. Ele tomou um caminho que não estava no mapa que lhe emprestaram. O loiro ficou maravilhado com as quedas quando notou um grupo de Pokémon dançando no lago onde a cachoeira caiu junto com um grupo de outros admirando a dança. Ele pôde ver cerca de 3 Dratinis dançando e apenas um Larvitar escondido atrás de uma pedra. O Rubio foi embora lembrando do caminho. Voltaria mais tarde com um amigo. Infelizmente não viu como o mascarado viu saindo do local. Algum tempo depois o loiro encontrou seu cabelo cor de mel sentado no pátio do centro Pokémon assistindo Natsu e Meliodas brincarem. Foi legal vê-los. O loiro cumprimentou o grupo e sentou ao lado da garota para contar o que fez hoje, prometendo que ele a levaria àquelas cachoeiras depois do almoço. Safari Zone. Nesse mesmo dia, às 3h30 da tarde. O casal e o bebê Pokémon entraram na zona de safari pagando um dia inteiro. Eles queriam passar a noite nas cataratas. Ela achou romântico e ele queria ver os Pokémon que viviam naquela área para ver seus rituais noturnos. Eles eram Pokémon raros em canto. Os três, Leaf, Naruto e Meliodas o Gibre, chegaram e prepararam suas coisas para acampar. Incrivelmente aquela área não era visitada pelos visitantes da zona safari e os Pokémon pareciam maravilhados e felizes. Bem, exceto pelo tímido Larvitar e um Dratini que pareciam nervosos. Os outros Dratini se aproximaram daquele que estava nervoso e foram brincar com o Gibre, surpreendendo-os treinadores. A loira e ela só trouxeram um Pokémon cada. Bom, a loira tecnicamente trouxe 2 já que Meliodas não poderia lutar ao mesmo tempo tendo saído do ovo há algumas semanas. Kishi e Afeon foram os trazidos para se defender caso caçadores ou ladrões entrassem na área, o que era muito raro. O Uzumaki se aproximou com alguns biscoitos para dar ao Pokémon Rock que ainda estava escondido. O Pokémon tímido se aproximou e os levou para se esconderem novamente. O loiro sorriu e entendeu. Isso lembrou Luna quando a conheceu que ela era um pouco tímida.
Eles se divertiram brincando com seus Pokémon e jantaram com os Dratinis. O Dratini finalmente ganhou confiança nos dois e se deitou ao lado da garota e deu um sorriso acariciando sua cabeça. Meliodas riu e abraçou o Pokémon Dragão. O que o surpreendeu, o loiro estava vendo dois Pokémon que ele conhecia muito bem. O tímido Larvitar ficou ao lado do treinador que lhe deu biscoitos, vendo os dois Pokémon com cara séria, mas ele parecia assustado, surpreendendo o loiro. Máscara, então nos veremos de novo, criança, disse o caçador que se conheceu na Rota 6. Naruto, máscara de caçador, a loira murmurou com raiva, surpreendendo Leaf e assustando-a um pouco. Folha, Hunter? Pergunta olhando para o garoto. Naruto, se ele é um caçador, ele procura Pokémon raros e os vende para pessoas mais, disse ele, irritando Leaf. Máscara, sim, sim, muito bem, criança, disse ele, aplaudindo. Temos assuntos inacabados, mas olha, disse ele, apontando para o Pokémon de terra e pedra que estava ao lado da loira que deu um passo para trás, ao pequenino que o grande Tiranitar da Montanha Prateada exceto e os Rangers salvou e veio conhecer aqui, disse sorrindo zombeteiro. Você sabe que isso aconteceu com sua mãe. Seu companheiro ha, disse ele rindo como um louco assustador o Pokémon. Naruto, você é nojento, disse ele. Folha, assassino, filho da puta, disse a garota, surpreendendo os dois. Máscara, você tem caráter, mas vou levar todos esses Pokémon, já tenho clientes para eles, disse o caçador. Seu Pokémon avançou, se preparando para lutar. Oudon usa lança-chamas e garra de sombra. Ursaring disse. Folha, corra, disse ele, agarrando Ghibli e correndo ao lado do Dratini. Naruto correu e olhou para trás, vendo como Larvitar ia ser atingido pela garra sombria do urso e esse retorno, colocando-se no caminho dele ser atingido pelo ataque fantasma. Isso surpreendeu-o. Pokémon terrestre e fez o caçador rir. Por outro lado, Leaf estava assustada e preocupada por só poder gritar o nome do Uzumaki. O Pokémon terrestre chorou ao ver como o loiro salvou. Isso lembrou de como sua mãe o salvou da mesma forma para que ele pudesse fugir. Isso fez lançar um poder passado no Pokémon à sua frente. Surpreendendo o pessoal, isso deu tempo para Naruto tirar Kishi, que saiu preparado para lutar. O pequeno Ghibli correu para o lado do pai. Ele ia ajudar mesmo não sendo poderoso. Leaf e os Dratini também entraram em posição de combate. O garota pegou seu Leafeon Green para lutar. Isso surpreendeu o caçador, que trouxe um Pokémon voador mais preto que ele chamou de um Scrocro. Naruto, Kishi Hydro Pulse no Oudon, disse esse cara bem sério com uma cara que dizia que isso machucou. Folha, Green usa grama laço naquele urso, ela disse com raiva, e termina com uma folha afiada, ela ordenou com uma carranca. Máscara, Hyperbin Ursaring, Oudon Flametroverion Scrocrodarimbar, disse o sério com um sorriso. Alguns Dratinis usaram Hidropulsor contra o Pokémon de fogo e outros usaram a Fúria do Dragão contra o urso e o Larvitar e Meliodas. Ghibli usou Pedra Afiada contra o Pokémon Pássaro que veio atacando com uma energia prateada cobrindo. O hiperraio do urso descomplicou a Fúria do Dragão, criada uma nuvem de fumaça que aproveitou para enredar o Pokémon normal com sua grama laço e depois acertá-lo com sua lâmina afiada. E surpreendentemente, Dratini, amigo de Leaf, usou velocidade extrema contra o urso, fazendo-o voar. Kishi lançou o hidropulsor, acertando este vez que o lobo de fogo que o atingiu recuou, grunhindo de dor. Um Scrocro caiu no chão quando não conseguiu se esquivar. O caçador ficou furioso e viu que não poderia vencer um grande grupo de rivais. Sabendo que os guardas e os Rangers chegariam em breve, ele jogou uma bomba de fumaça e escapou com seu Pokémon. Leaf sorriu junto para todos os Pokémon, exceto Larvitar, que observou o loiro que caiu no chão gritando de dor. Isso alarmou a todos e Leaf junto com Kishi o levaram até a saída da zona Safari para ir ao centro Pokémon. Eles não observe que Dratini e Larvitar o seguiram, saindo da área de Safari com eles para acompanhá-los até o Centro Pokémon. 16 de janeiro, 10 horas, Centro Pokémon. Leaf levou o Uzumaki para o Centro Pokémon, que ficou internado para mantê-lo em observação. Foi só a pancada, mas o loiro perdeu um pouco de sangue. A garota ficou com ele a noite toda. Ela havia avisado a família e eles falaram para ela que se acontecesse alguma coisa outro o chamou. Ele não poderia ir para Fuchsia City agora. Larvitar estava escondido debaixo da cama da loira, a garota de
Cabelos cor-de-mel não tinha notado mais o Pokémon dragão da loira assim, que sorriu para ele e ficou em silêncio. Naruto, ai. Isso doeu, ele disse abrindo os olhos, olhou novamente e percebeu que estava no centro Pokémon. Viu que Leaf estava ao lado dele, cuidando dele. Que bom que você tudo bem, que bom que nada aconteceu com você, eu não me perdoaria, disse o loiro, acariciando os cabelos do loiro. Ele se aproximou e beijou o loiro na bochecha. O garoto também percebeu que havia alguém observando por baixo do rosto. Cama, mas ele ignorou. Vamos, Leaf, é hora de acordar, ele disse movendo a garota tentando levantá-la. Leaf Nata está aqui prestes a me beijar. O loiro brincou e ficou surpreso com a forma como a garota ficou. Gritando com raiva. Folha, afaste-se do meu morto Flyboy, ela gritou com raiva, procurando o nativo de Kalos enquanto abraçava o loiro protetoramente. Não, então ela percebeu Naru com ela disse chorando no peito do loiro Baka, você me assustou como você poderia ao menos pensar em pular, então ele chorou. Naruto, eu tive que salvar o Larvitar, disse ele, acariciando a cabeça dela se não o fizesse, sentir como se não fosse eu, que estava mudando durante a viagem, disse ele, levantando o rosto. A garota que olhou nos olhos. Se não, não era mais eu. O Narukon do meu anime não era o garoto que se apaixonou pela pequena folha que usavam aqueles chapéus estranhos em Pallet Town, disse ele, corando para a garota, dando-lhe um breve beijo nos lábios. Folha, se você não fosse mais o idiota que eu gosto, ela disse, bem vermelha. Naruto, o que somos? Mas não sei se somos oficialmente casais, ele disse a ela. Naruto, bem, pensei que estávamos namorando dele disse e a garota se virou para vê-lo bem. Você sabe, havíamos prometido que seríamos um casal depois do nosso primeiro encontro que já tivemos na cidade de Palete no Natal. O garoto disse e ela ouviu, mas se for necessário que eu faça isso formalmente, eu vou te perguntar, você quer ser minha namorada Leaf? O garoto perguntou e ela sorriu, beijando carinhosamente nos lábios. 23 de janeiro, 14h30, ginásio Fuchsia City. O garoto aguardava o líder em seu lugar em campo. O loiro havia descansado a semana inteira para estar pronto pois hoje seria sua luta pela sua quinta medalha de ginásio. Com isso eles poderiam continuar sua jornada. Enquanto esperava ele se lembrou de como Leaf havia capturado Dratini e que a seguiu para fora da zona de safari que chamou Andy de Fairy Tail. A loira também percebeu como Gibre comeu o dobro e guardou o segundo lote de sua comida e saiu para comer. Ele também voltou cansado. Uma garota de cabelos roxos e vestida de preto com roupa de ninja, era a líder Sachiko que haviam visto na disputa Leaf. Ela se posicionou e o árbitro explicou que seria uma partida 1 vs 1. Sachiko, você derrota o desafiante primeiro, ela disse. Naruto assentiu. Naruto, saia Kishi, ele disse, tirando o seu sapo brilhante. Sachiko, então um Frogadier é. Ela disse bem Saltoxicruak incrível a loira que não sabia que tinha um Pokémon raro encanto, que você tem um Pokémon inicial de Kalos, você está surpreso que eu tenha um Pokémon venenoso de Sino, ele disse fazendo todos rirem. O loiro pegou sua Pokédex e apontou para o sapo roxo. Pokédex, Toxicruak, o Pokémon boca tóxica, suas garras secretam uma toxina tão poderosa que um arranhão pode ser fatal, é do tipo venenoso lutador, seus movimentos não são conhecidos. Finalizou a Pokédex. Sachiko, vamos começar com Arfu Puja, disse o líder. Naruto, golpe aéreo para lutar corpo a corpo com sua katana, disse o loiro. O Pokémon venenoso se aproximou com suas garras brilhando em roxo e se aproximou para lutar corpo a corpo. O Pokémon de água criou sua katana de gelo e correu em direção ao Pokémon venenoso com seus pés e mãos brilhando em prata e para acertá-lo com seu ataque aéreo, os punhos colidiram e eles atiraram golpes um contra o outro. O Pokémon venenoso levava vantagem graças ao seu tipo de luta, mas o Pokémon azul claro, graças ao seu golpe aéreo, era muito ágil. Ambos estavam empatados neste momento. Sachiko, use bomba de lama e pulso de sombra, gritou o líder para o Pokémon que sorriu. Naruto, hidropulso contra o pulso da sombra e congela a bomba de lama com raio de gelo, disse ele. O Pokémon venenoso disparou resíduos em forma de bola de sua boca para o ar enquanto ao mesmo tempo lançava um pulso escuro de seus braços em direção a Kishi. O Pokémon do loiro rapidamente lançou
seu pulso de água de suas mãos em direção ao pulso de sombra, ganhando o Aki escuro. Ainda indo em direção a ele, que se virou no chão desviando dele, a bomba de lama caiu em sua direção que a congelou com um raio de gelo que caiu no chão quebrando. Sachiko, bem, você tem bons ataques à distância, então combinação de punho drenante e soco prejudicial, ordenou a Kunoichi. Naruto, ataque aéreo e use sua katana para se defender, o loiro respondeu à estratégia do líder. O Pokémon Poison Frog com seu punho esquerdo brilhando em vermelho e verde com seu punho direito brilhando em roxo, Kishi estava indo a toda velocidade com seus braços e pés brilhando em prata com sua katana de gelo na mão. Eles lutaram como antes, o Pokémon de água estava lutando com velocidade e aproveitando a vantagem, havia acertado com os pés o corpo do Pokémon do líder, que começava a parecer um pouco cansado e machucado, já falhando em seus golpes, mas acertou sua farpa nociva, envenenando o Pokémon do loiro. Sachiko, bem, isso acabou, use puia prejudicial e pulso escuro de perto, ordenou o líder, que notou como o Pokémon azul parecia um pouco exausto e começou a brilhar em azul claro. Naruto faz-se katana com Aerial Strike ordenou o garoto, observando a torrente de habilidade de Kishi ativar e aumentar suas estatísticas. Ambos os Pokémon correram em direção a eles e o punho nocivo falhou porque a katana de gelo desviou o ataque do Pokémon venenoso que criou seu pulso escuro que falhou graças à habilidade daquele que tinha para o golpe aéreo. O Pokémon de água acertou os pés com seu katana fazendo o Pokémon roxo cair e atacando-o com um raio de gelo que o mandou para o ar e ele finalizou com seu golpe aéreo no ar que o fez cair no chão, nocauteado. Árbitro. Vestido de ninja Toxicroak do líder Sachiko não pode mais continuar, o vencedor é o Frogadier do desafiante Naruto, disse ele, erguendo sua bandeira em direção ao loiro, Meliodas e Leaf. Na arquibancada pularam e aplaudiram o Kishi. Vitória e Naruto, Larvitar que estava escondido perto da porta sorriu, maravilhado com a força do loiro e de seus Pokémon. Sachiko. Parabéns Naruto-san ele disse se curvando e pegando a medalha de Soul para entregá-la ao loiro ele te deu a medalha de Soul do ginásio da cidade Fúcsia finalizou a mulher de cabelos roxos que viu como o garoto se comportava. Sua medalha em seu porta-medalhas. Naruto. Obrigado pela batalha, disse ele, fazendo sua reverência e saindo do local com Leaf e Meliodas que o parabenizaram e um Pokémon o seguiu, que observou o loiro MMM. Você pode sair daí? O loiro disse enquanto ele e Folha olharam novamente Larvitar se aproximou do loiro, e jogou suas roupas nele, ele se agachou e disse, o que você quer amiguinho? Ele perguntou sorrindo, e o garotinho apontou para a Pokébola do loiro ele entendeu e sorriu. Você quer, vem comigo? Ele disse tirando uma Honor Ball da mochila, o pequeno sorriu e tocou na bola branca, entrando nela e sendo pego, o loiro sorriu. Registrando em seu perfil graças à sua Pokédex, tirou o pequenino para dar um nome. Todos os meus Pokémon têm um nome, eu te ligo. Link. O que você acha? A Folha e o Pokémon Pedra sorriu e o loiro guardou-o para continuar seu caminho. 23 de janeiro, 15h45, Centro Pokémon de Fuchsia City. A loira e a garota de cabelos cor-de-mel estavam no pátio do Centro Pokémon. Leaf estava limpando todos os seus Pokémon enquanto Link, o Larvitar, Meliodas e Natsu brincavam, aquele Pokémon de fogo. Era muito carinhoso, ela gostava de ser babá, parecia, embora fosse normal para ela a fêmea Charmeleon e Charizard proteger a prole. Alguns até adotaram bebês Pokémon que eram órfãos, mas Leaf e Naruto ainda não haviam decidido para onde iriam para continuar a jornada. Naruto, então vamos para a cidade de Azulona ou Ilha da Canela, disse ele. Folha, bem, acho que indo para a cidade de Azulona de barco, de novo, ele disse sorrindo. Naruto, seria bom gastar dinheiro com transporte, disse ele, verificando como estava seu orçamento. Desde que viajou, não gastou muito, mas ganhou, só gastou em passagens de Palete Town para Fúcsia. Cidade. Bem, teríamos que ir ao porto para ver como ficariam os preços das passagens. Querida, ele disse sedutoramente para Leaf que corou e acenou com a cabeça, os meninos decidiram ir amanhã descansar e ver hoje. Se eles pudessem navegar amanhã. 24 de janeiro, 11 horas, porto da cidade de Fuchsia.
O casal estava esperando no barco, havia comprado as passagens cedo e o barco partia hoje e chegariam amanhã na Rota 16, onde havia um porto pesqueiro que recebia as pessoas e as levava para a cidade verde para fazer compras no shopping center ou para jogar cassino. Eles estariam viajando o dia todo, então comeriam no navio e ele faria uma apresentação à noite. Então eles decidiram ter uma noite romântica como seu primeiro encontro oficial após o namoro oficial. Que eles desfrutavam antes de Leaf ter que retornar para Pallet Town para se preparar para o grande festival, como faria antes do campeonato em maio, se conseguisse as medalhas a tempo. 25 de janeiro, 11 horas, Porto Pesqueiro da Rota 17. Os meninos desceram do navio prontos para continuar a viagem até a cidade de Azulona a pé. Essa seria a parte mais difícil da viagem, pois o loiro sabia que Leaf se cansava rapidamente ao caminhar e eles estavam a cerca de 75 quilômetros da cidade, então tinham que caminhar e encontrar um lugar para acampar. Conhecendo sua garota, eles chegariam na cidade amanhã ao meio-dia. Eles continuaram seu caminho conversando e preparando a estratégia do loiro para o ginásio tipo planta. Natsu com certeza seria a estrela. O loiro achou que seria perfeito para Yuki também lutar, e também seria a ocasião perfeita para sua luta. Estreia nas lutas Raposinha de Alola, em tamanho porque ela tinha 3 anos de Natsu e Kishi, Luna e Ashura tinham 2 e Link tinha 10 meses, Meliodas mal faria 3 meses no próximo mês segundo a Pokédex. Ela tinha ataques do tipo gelo muito bons e seus movimentos eram rápidos. Bom, ela era a mais rápida de todos os Pokémon dele. Ele já tinha 7 Pokémon, 5 com ele e 2 no rancho, embora ele pensasse em mandar Larvitar treinar com seu mãe Tiranitar e cuidar dele. Para um Pokémon de sua espécie ainda era um bebê. Chegou a noite e já faltavam 20 quilômetros e atualmente eles estavam na Rota 16. Foi estranho ver que essas duas rotas estavam ligadas e eram muito pequenas para passar. Eles comeram e foram dormir depois de alimentar Meliodas, que viajava nos braços da folha por um tempo antes de andar na mochila da loira adormecida pelo resto do tempo. 26 de janeiro, 14 horas, Centro Pokémon Ciudad Azulona. O jovem casal chegou à cidade há poucos minutos e foi buscar seus quartos no Centro Pokémon. O loiro estava animado. Ele planejava desafiar o ginásio na próxima semana para poder treinar e preparar sua estratégia contra o líder do ginásio também. Ele aproveitaria aquela semana com a namorada, seria a última semana que eles viajaram juntos por um tempo. Esta história continuará. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Cidade Azulona e ginásio 28 de janeiro, 16 horas, Shopping Ciudad Azulona. O casal estava fazendo compras. Bem, na verdade a loira foi arrastada pela namorada que queria comprar mais roupas e ternos para suas apresentações. Ela não trocaria sua roupa atual, que era a saia vermelha e a camisa azul que o namorado lhe deu. Natal. Ou ele também deu para ele um bichinho de pelúcia que ele costumava dormir. Demorou um pouco até o loiro encontrar um lugar que chamasse sua atenção. Se chamava, em raiz, o lugar da TM e pedras raras. Sim, eu sei. Danzo é suposto ser ruim, mas é minha fanfic. Vou deixar o velho maluco bem. Isso foi porque o Uzumaki o treinou junto com o Hiruzen. Foi muito marcante para o loiro, principalmente porque ele encontrou algo sobre aquelas mega pedras. Leaf se deixou arrastar pelo namorado até a loja. Estranho, ela achou justo que ele também visse alguma coisa, já que eles já faziam o que a garota queria há muito tempo. A loja por dentro parecia uma combinação entre uma biblioteca e um museu, com muitas estantes e estantes com amostras de pedras e algumas com MT mais recentes. Os livros chamaram a atenção da loira, que queria saber se havia alguma coisa sobre Mega Evolução ou aqueles pedras que ele procurava, o grupo que Kakashi o chamou de Akatsuki, mas ainda não conseguiu encontrar nada. O loiro de repente notou algumas pedras verdes claras e azuis e vermelhas como as que os acessórios de seu Pokémon tinham, também uma pedra evolutiva branca com um floco de neve. Um homem com tapa-olho assustava as crianças quando falava. Senhor, bem-vindo, essa é minha loja. Espero que você esteja satisfeito com o que tem nela, disse ele sério, observando o loiro com atenção. Vejo que essas bugigangas chamam sua atenção, disse ele, querendo menosprezar a importância. Quando ele finalmente percebeu que sabia quem era o loiro pelo símbolo em sua pulseira e jaqueta. Naruto, sim senhor,
Realmente me chamaram a atenção, encontrei outras iguais, além dessa pedra. Gelo, disse ele ao ler o rótulo dela. Senhor, bem, deixe-me apresentar, sou Shimura Danzo. Ele começou e Leaf reconheceu o nome e vejo que você os quer, se puder trazê-los para que eu possa embalá-los para você, disse ele. Folha, você é um ex-elite 4, disse a garota chamando a atenção da loira e surpreendendo o velho que sorriu. Você era, junto com os irmãos Senju e o Sr. Sarutobi, conhecida como a elite mais forte do mundo, ela disse sorrindo enquanto lhe pedia um autógrafo. Danzo, isso mesmo, disse ele após assinar o autógrafo da garota, enquanto embalava as compras da loira. Mais alguma coisa, garoto? Naruto. Ei sim. Por acaso você tem alguma mega evolução por aqui? Ele perguntou enquanto Danzo sorria e Leaf olhava para ele com curiosidade. Danzo, MMM. Me diga, você é um Uzumaki? E enquanto ele balançava a cabeça, o velho caminhou entrando no armazém atrás do balcão. Os meninos se entreolharam e viram o homem sair com 3 livros que ele colocou ao lado da caixa registradora. Em primeiro lugar, diga-me seu nome completo e seu pai Uzumaki, ordenou o homem com força. Naruto, Naruto Minato Uzumaki Namikaze, filho de Kushina Uzumaki. O menino terminou de dizer seu nome como havia sido ensinado no clã. Danzou, então filho do tomate sangrento, o campeão feminino mais forte da história, disse surpreendendo os dois. O loiro não sabia que sua mãe era considerada assim. Bom, criança, escute o loiro e a menina prestaram muita atenção nas palavras do velho. Encanto, é raro saber disso, mas como Uzumaki e ela como sua parceira suponho, podem saber o segredo da mega evolução. Você só pode abrir esses livros com uma mega chave como a que você tem no seu pulseira. Aqui está a informação original para usar esse poder ao máximo. Só alguém como um Uzumaki, Senju, Hyuga, Uchiha ou Tsutsuki, Kaguya. Sabaku tem o conhecimento do treinamento desse poderoso vínculo, disse isso, surpreendendo ambos. Eles eram os clãs de 7 regiões diferentes espalhadas pelo mundo Pokémon, pelo menos os mais conhecidos. É raro ver um jovem Uzumaki que não tenha 15 anos pesquisando isso. Presume-se que somente quando você iniciar seu treinamento com a aura eles serão dados a você. Mas meus contatos me disseram que algo ruim está chegando em breve, disse ele, colocando os livros em uma sacola, entregando-a à loira. Esse fenômeno é raro em nossa região, mas se você enfrentar alguém de Kalos, tome cuidado. Você não sabe se ele tem um Pokémon com mega evolução. É um fenômeno raro entre eles, mas ainda é normal encontrá-lo em treinadores de elite. Pegou suas compras. São $15. 000 pelos livros e pelas pedras, sincronização e aura eu dou para você, só porque você é um Uzumaki não o torna especial no meu negócio, disse o homem que tinha tapa-olho. Sorrindo, o garoto sorriu e pagou. Ele não gostava de algumas lojas que eram Uzumaki, tinha sociedade e ele não pagava algumas coisas. O casal continuou no shopping por um tempo, foram ao cinema com Meliodas e dividiram pipoca, e o pequeno Pokémon tomou sua mamadeira enquanto assistiam aos Incríveis. Adorei e acho que levar o pequeno para ver um filme romântico não é uma boa ideia. Eles jantaram no mall e voltaram para o centro Pokémon para dormir. 28 de janeiro, 22h30, quarto de Naruto no centro Pokémon. O loiro estava deitado e não conseguia dormir. As palavras de Danzo continuaram em sua mente. A mega evolução era real e seu clã sabia disso, e eles também treinaram seus membros como usá-la. Os poucos integrantes da linha principal, ele e sua irmã junto com seu primo treinaram na arte de lutar com aura desde 5 anos de idade. Ele mal conseguia usar para bater, mas era normal, sua aura. Até os 16 anos o velho se estabilizou e naquele ano ela o treinaria para dominá-la como qualquer outro membro. O jovem tirou um dos livros que na capa dizia Chaves e Links das Megastones. Isso chamou a atenção. Foi um bom começo, e para abri-lo, como o homem disse que teria que usar uma chave, ele notou que o cadeado tinha a mesma chave para que a pedra que sobrou de sua pulseira e ele colocou em cima, ainda estava na pulseira. Se abrisse e ele começasse a ler. 29 de janeiro, 10h30, Centro Pokémon da cidade de Azulona. O loiro estava se levantando depois de ter lido o livro a noite toda. Ele havia terminado e agora entendia melhor a mega evolução de acordo com o livro. Apenas os Pokémon que tinham um vínculo forte
Com seu treinador e esses dois tinham uma pedra angular para o treinador e um meta-pedra adequado, o Pokémon poderia completar esse fenômeno. Além disso, não se sabia quantas Mega-Pedras existiam e quantos Mega-Pokémon existiam. Ele só tinha lido que eram conhecidos pelo menos 15 Pokémon que poderiam alcançá-lo. Ele sabia que em seu time ele tinha 4 Pokémon que podem Mega evoluir, mas não sabia como fazer isso e sabia que seus companheiros também não estavam preparados para isso. Eles tinham que estar em sua última forma e serem fortes o suficiente para consegui-lo. Uzumaki saiu de seu quarto para tomar café da manhã com sua namorada e seus Pokémon. Ele tinha que mostrar a Yuki, Vulpix Alola, a pedra de gelo e ver se queria evoluir agora. Ele também havia comprado 2 e uma pedra de fogo para mandar para sua irmã. No café da manhã, a loira encontrou a menina, como sempre, alimentando o pequeno Meliodas. O coitado parecia não gostar mais de ser alimentado nos braços da morena. Ele queria comer sua mamadeira com os outros Pokémon. O garotinho estava crescendo. Ele e Link, Larvitar, eram os menores, mas pareciam superar seus medos e necessidades quando bebê. A loira contou o que descobriu para sua namorada e ela ficou surpresa com o que seu amante descobriu. O treinador ensinou a pedra para Yuki e ela negou, mas quando ele quis mandá-la para sua irmã ela correu para dizer para ele ficar com ela. A loira entendeu que ela queria evoluir, mas ainda não estava pronta para isso. Ela queria permanecer um Vulpix por um tempo. Depois disso, o coach começou a treinar com ela e Natsu na estratégia de lutar contra Erika, a líder do ginásio, também segundo Leaf. Ele teve que tomar cuidado para não insultar seus perfumes, pois ela comandava qualquer um que se fizesse isso no ginásio. O menino zombou do líder. Ela não poderia dirigi-lo e se o fizesse ele ligaria para a liga e reclamaria do comportamento do líder. 7 de fevereiro, 14 horas, Gimancio e Perfumaria de Ciudad Azulona. O loiro e sua namorada estavam passeando e assistindo à aula de preparo de perfumes que era ensinada na academia. O garoto teve que esperar a aula acabar para poder ter sua batalha contra o líder que já estava prestes a terminar. Leaf, por outro lado, ela estava animada com a aula que estava fazendo. Ela queria fazer perfumes e com Saori e Green eles poderiam ajudá-la a fazê-los. Quando a aula terminou, a garota carregava um Meliodas sorridente nos braços. Lugares para assistir à luta do namorado e treinador. Alguns alunos de Erika sentaram-se com ela dizendo que a loira não tinha chance de vencer e isso deixou a garota irritada. Árbitro. A luta entre a líder Erika da cidade de Azulona e o desafiante Naruto Uzumaki da cidade de Palete está prestes a começar. Começou a líder e as meninas do grupo, 15 meninas, de alunos da líder gritaram em apoio a ela. A luta vai ser 2 vs 2. Quando nenhum de seus 2 Pokémon conseguir continuar, a batalha terminará. O único que poderá trocar de Pokémon é o desafiante, o primeiro. O movimento fica com o líder, finalizou ele dizendo: comece. Este ordenou. Erika, salve Lepliem, disse ela tirando seu Pokémon Flor Roxa. Naruto, hora de estreia, Sauyuki, disse o garoto enquanto seu Alola Vulpix saía. Erika, nunca vi um Vulpix branco, é lindo, mas não importa, disse ela após admirar o lindo Pokémon Raposa, grama do campo e folhas pontiagudas Vileplume. Ela encomendou seus Pokémon. Naruto, ok Yuki, faça um raio de gelo contra as folhas e continue até acertar Vileplume, disse o loiro usando o ataque mais forte de seu Pokémon. Vileplume criou um campo de grama, tornando o campo de batalha que era um prado mais verde. Então lançou folhas afiadas e Yuki lançou um raio de gelo de sua boca que congelou as folhas, fazendo-as cair no chão. O mesmo ataque continuou seu caminho até atingir o Pokémon Vileplume, que se surpreendeu por achar que era do tipo fogo e recebeu o golpe caindo no chão. Ele se levantou e recuperou um pouco de sua energia graças ao seu campo gramado que restaura a saúde dos Pokémon que têm contato com o solo. Erika, Vileplume, use remédio para dormir, e se aproxime para usar a dança das pétalas perto dele, ordenou. Naruto, paranormal no somnífero. Para parar o somnífero, ele viu seu Vulpix se preparar, e contra-ataque e pulsa sombriamente em chamas, finalizou ele ordenando. O Pokémon Planta se aproximou e começou a criar pequenas flores de cerejeira que se dirigiram em direção ao Pokémon Alolan, dos quais ele se esquivou facilmente graças à sua velocidade que surpreendeu a todos, exceto o loiro, liberando um feixe de energia negra no Pokémon Planta que voou para longe para colidir uma das árvores do campo. Erika,
Vileplume, levante-se e use uma lâmina afiada para se aproximar com Petal Dance. Ele ordenou. Naruto, desvie das folhas com sua velocidade e use raios de gelo de perto. Ele disse ao seu Vulpix. O Pokémon Planta disparou atrás das folhas e Yuki se esquivou das folhas. Ambos os Pokémon lançaram seus movimentos. O ataque do tipo gelo congelou as flores de cerejeira e atingiu o Pokémon Planta, que caiu nocauteado, surpreendendo a todos pela facilidade com que venceu o Pokémon Planta. O líder devolveu seu Pokémon para sua Pokébola, Erika. Rifer, Vileplume não pode continuar. Vulpix vence. O desafiante vence o primeiro round, disse ele enquanto os alunos ficavam quietos e Leaf torcia pelo namorado. Erika, hora de falar sério, disse a mulher, jogando sua Pokébola para o alto. Saia de Tangrowth, ela ordenou. O loiro pegou sua Pokédex e apontou para o Pokémon do líder. Pokédex, Tangrowth, o Pokémon trepadeira e forma evoluída de Tangela. Quando chega o calor ele se cobre com suas vinhas e você nem consegue ver seus olhos, finalizou a enciclopédia eletrônica. Naruto, volte. Yuki, você fez um ótimo trabalho. Ela parabenizou seu Pokémon, devolvendo-a. Ela não queria mais fazê-la lutar. Saia. Natsu, hora de lutar, disse ela, tirando-a. Seu Charmeleon, que saiu com uma cara séria e Meliodas, Ghibli, gritou para ela apoiando-a. Isso é bom, ela Pokémon Fire. Árbitro, o segundo round começa agora, disse ele, começando. Erika, use VIP, ela disse observando como seus Pokémon criavam chicotes em seus braços. Naruto, use slashes para cortar os chicotes e contra-atacar com lança-chamas, ordenou o líder e Natsu sorriu confiante para seu treinador. Os chicotes do Pokémon saíram com força para apertar e Natsu ficou esperando, cortando, mas ela ainda foi pega. Mesmo assim ela lançou seu lança-chamas atacando diretamente o Pokémon Planta para ser jogado no chão. Naruto, Natsu, ele gritou para seu Charmeleon, que se levantou rugindo de aborrecimento. O dança do dragão e lança-chamas, ele disse ao seu Pokémon. Erika, está chovendo folhas, disse ele, aproveitando seu campo gramado. O Pokémon de fogo finalizou sua dança do dragão para lançar seu mar de chamas em direção ao Pokémon trepadeira, que também enviou do chão um mar de folhas que foram queimadas e o atingiram, afetando o tipo planta. Erika, não Tangrowth, ela disse alarmada, sua confiança estava começando a vacilar. Aproxime-se com puja prejudicial e carregue seu raio solar, ela gritou um pouco desesperada. Naruto, Natsu se defende com um golpe. Dança do dragão e finaliza com um lança-chamas, disse ele, confiando em seu Pokémon. O Pokémon de grama se aproximou quando Natsu terminou seu ataque de dragão. O soco venenoso colidiu com as garras brilhantes do Pokémon de fogo enquanto o raio de sol saiu por uma curta distância e o lança-chamas também saiu, mas o raio de sol venceu, enviando o Pokémon de fogo contra uma árvore. Naruto, Natsu amigo, levante-se, e ela se levantou enquanto a chama em sua cauda se acendia intensamente, fazendo o loiro sorrir sabendo que sua habilidade especial iria explodir e Erika ficou um pouco nervosa sabendo que estava por vir lança-chamas para te pegar mais perto por precaução e use uma raiva ardente. Ele terminou sua estratégia. Erika, não se afaste o máximo que puder e quando se recuperar, use o chicote, ela ordenou nervosamente, sabendo que tinha que se recuperar do seu raio solar. Todos viram como o lança-chamas do Charmeleon que o atingiu fez voar contra uma árvore enquanto ele se levantava tremendo. O ataque foi crítico. O Pokémon de fogo já estava ao seu lado com os olhos brilhando em roxo, prontos para lançar seu ataque de Pokémon Planta-Dragão. Usou seu espinho prejudicial, mas já era tarde demais. Uma explosão roxa saiu do corpo e o atingiu em cheio. A chama de Natsu voltou ao seu tamanho normal. O mar de chamas acabou. Tangrowth tentou-se levantar e caiu no chão nocauteado. Árbitro, o Pokémon da líder Erika não pode mais continuar. O vencedor é Charmeleon do desafiante Naruto Uzumaki, disse o juiz enquanto apontava a bandeira para ele. Erika, parabéns, disse a líder se aproximando com a medalha na mão, entregando-lhe a medalha. Ela te deu a medalha arco-íris. Com isso você já está faltando 2 medalhas, ela disse sorrindo e então observou a morena que estava gritando parabenizando ruidosamente a loira. Acho que ela é sua namorada, ele disse sorrindo. Naruto, obrigado, e sim, ela é minha namorada, comentei e ela agradeceu. O casal saiu da academia feliz pela vitória do menino.
Decidiram não sair para comemorar já que haviam passado muito no último mês. Os dois deixariam a cidade em 3 dias, onde se separaram novamente para continuarem suas viagens. Concorda que os dois iriam embora, apoiaram e ligariam todo fim de semana para manter contato. 8 de fevereiro, 17h30, Cassino Blue City. A loira convenceu Leaf a ir ao cassino para ver se conseguiam colocar Pokémon para jogar. Além disso, seria interessante para a loira ganhar algo no famoso cassino de canto e ele também poderia conseguir um dinheirinho para seu orçamento. Já no cassino descobriram que Snorlax, Abra, Lapras, Porygon, Riolu e Togepi eram os prêmios, além de distribuir experiência e uma Master Ball. Nunca tinha ouvido falar daquela bola e era impossível conseguir, pois eram 10 bilhões de fichas para ganhá-la. Muito caro, eu sei, mas seria muito fácil e barato dar um lendário para o loiro. O garoto e Leaf jogaram por um tempo em que Naruto conseguiu 1 milhão de fichas e Leaf chegou a 25 mil. Não se comparou com a loira, ela não mudou o prêmio e sim ele levou suas fichas como prêmio. A loira ficou com Snorlax, que ficou em seu time, e um Riolu que foi enviado para a fazenda, gastando assim 750 mil de suas fichas. Trocando o resto do dinheiro pela viagem, eles voltaram ao centro Pokémon para dormir. 10 de fevereiro, 11 horas, Porto da Rota 17. O casal estava se despedindo em frente ao barco que a menina levaria, que a deixaria na cidade de Palete. A menina carregava as pedras evolutivas para sua irmã, ela também havia comprado um presente para seus familiares. Leaf havia dito que ela contaria para sua mãe e Tsunade que elas já eram um casal para que a loira não precisasse se preocupar ou mais, porque havia perdido pedra, papel e tesoura para ver quem faria isso. Chegou a hora de zarpar e eles terminaram de se despedir com um beijo. Meliodas sorriu para sua mãe. Ele já sabia que chegaria o momento em que teria que viajar sem ela e teria que ser um grande Pokémon para superar isso. Prepare-se para ajudar a mãe a conseguir vencer o campeonato, sem não fazer parte do time. Depois que a garota partiu, Naruto subiu em seu navio esperando que ele navegasse em direção à Ilha Canela, onde lutaria contra o líder do tipo Fogo e mais experiente em canto. Ele era um homem de 65 anos e ainda era um líder. Embora ele não tenha atraído muita atenção, foi incrível. 11 de fevereiro, 9 horas, Centro Pokémon Isla Canela. Nosso herói e Meliodas chegaram na ilha e seguiram para o Centro Pokémon. Ele ainda se lembrou de como seus Snorlax não queriam um nome e isso não surpreendeu o loiro. Ele achou que não se importava muito e decidiu deixá-lo. Assim, após se registrar no Centro Pokémon de Pueblo Palete preparado para treinar para sua luta na academia, Kishi seria a estrela dessa vez e se necessário Natsu sairia para lutar, ele não poderia usar Yuki devido à sua desvantagem de tipo. E Meliodas e Link ainda não estavam prontos. Snorlax poderia lutar, mas não. O garoto sabia que conseguiria convencê-lo em tão pouco tempo. Esta história continuará. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Evolução da Adrenalina. 12 de fevereiro, 11h30, Pátio do Centro Pokémon Isla Canela. Nosso protagonista de olhos azuis estava sentado lendo o segundo livro que comprou na loja de Danzou em Azumona City, que se chamava Sincronia e Poder, que explicava mais profundamente o vínculo que alguém tinha que ter com seus Pokémon, que eles tinham que saber basicamente o que aquele outro pensou, o que ele fez com seus Pokémon, já que todos confiavam nele e ele confiava neles, o que era muito importante. Infelizmente ele ainda tinha que chegar naquele ponto de se comunicar apenas com uma olhada em seus Pokémon, como dizia o livro. Talvez já só o Kishi conseguia entender assim, e isso foi devido ao tempo em que eles se conheceram. Enquanto ele lia e analisava seus pequenos Pokémon, Yuki, Meliodas e Link, eles brincavam com um Natsu que cuidava deles, um Kishi que meditava. Depois treinando, atento também aos pequenos, Yuki sabia lutar, mas agia como uma criança porque não evoluiu, e um Snorlax que comia o que a loira comprou para ela, uma montanha de frutas que lhe custou cerca de $1000, ele estava tranquilo. O loiro continuou lendo até a hora do almoço e depois saiu um pouco para conhecer uma ilha onde nunca tinha estado. O loiro concordou em dedicar seu tempo praticando, ele ainda tinha as academias mais fortes para desafiar e queria aproveitar e descansar um pouco disso. Então ele se concentraria em sua luta, que seria no final do mês, já que Blaine,
o líder do ginásio, estava visitando sua filha na primeira ilha do arquipélago Laranja. 12 de fevereiro, 15h45, Museu Isla Canela. O loiro entrou no museu onde pôde notar vários fósseis de aerodáctilos e cabutops além de diversas rochas interessantes, subiu até o segundo andar para ver os modelos das naves e da Lua e depois foi para o lado histórico de Kanto. Ele notou uma imagem de seu ancestral Sanraron que era pai de um de seus tataravós que se casou com um Uzumaki, unindo assim o grande herói de guerra a eles, também. Uma família em Kalos era descendente da guerra também por seu outro filho. Ele também notou vários objetos da era pirata de Kanto, Johto e das Ilhas Laranja, além das ferramentas da Revolução Industrial. O museu era muito bonito. Imagino ir no da cidade de Luminária e ver como é a seção de como foi a Revolução Calequiana. Kalos é inspirado na França e na arte. Foi incrível ver o museu. Mas você também pode visitar o mercado de frutos do mar da ilha, onde era o lugar mais movimentado da ilha. Tinha até uma barraca de ramen que era uma delícia, mas não se comparava ao Ishirakusen. Pueblo Paleta, sim, eu coloquei aí, mas eles foram incríveis, principalmente os Pokémon. Você não olha para animais normais, então tome cuidado, que foram capturados. 18 de fevereiro, 7h50, Pátio do Centro Pokémon Isla Canela. O Uzumaki foi treinado com seus Pokémon para a luta contra Blaine e Kishi aprendeu Hydro Pump naturalmente, esquecendo o equipamento duplo. O loiro não se importou com isso ao ver o sorriso de seu Pokémon. Link e Meliodas começaram a treinar, surpreendendo o garoto. Os viu entusiasmados, mas como eram muito pequenos, ele primeiro os treinou em sua resistência, fazendo-os correr e pular por toda a área designada para os dois. Natsu e Yuki atacaram os Pokémon de água à distância com raios de gelo e lança-chamas, ajudando. Ele com seu treinamento ao mesmo tempo que os atacava de forma rápida e surpreendente, ajudando-os também em seu treinamento. Snorlax lutou corpo a corpo com Kishi, surpreendendo quão bem ele se movia por ser pesado. O grande Pokémon era poderoso embora não o fizesse. Parece que seus ataques como Terremoto e Impacto Giga foram prova disso. O final do mês se aproximou rapidamente, deixando Loiro e Kishi entusiasmados com a batalha, este último parecendo muito sério e sereno, o que surpreendeu o grupo já que ele era o mais feliz do grupo quando era Froaki. Com certeza sua evolução o fez amadurecer em assim. De qualquer forma, ele não sabia o que aconteceria quando ele se tornasse um Greninja. 28 de fevereiro, 10h, Ginásio Vulcão Isla Canela. O garoto ficou surpreso ao ver que o ginásio da ilha ficava em um vulcão, mas ele estava focado e pronto com um Kishi de sua Pokébola. Este último, a conselho do loiro, havia praticado luta corpo a corpo sem sua katana por causa de sua katana tipo fogo seguro para que sua espada de gelo não fosse derretida ou aceita. O Pokémon de água estava meditando, esperando o líder que traria seu rival. Um homem de terno com bengala entrou no campo de batalha para se colocar no lugar do líder. E a loira reconheceu quem era. Blaine, bom jovem, você é Naruto Uzumaki, meu desafiante de hoje, certo? Naruto, isso mesmo, senhor. Blaine, ele disse sorrindo, e Meliodas saiu de sua Pokébola. Ele queria ver a luta de Kishi, a quem ele, junto com Natsu, considerava seus irmãos mais velhos, já que sempre cuidou dele. E brincou com ele como Liafeon e Chikorita de sua mãe. Ele ficou ao lado de seu pai, sentado para ver as lutas do Pokémon Sapo. Estou pronto, senhor. Blaine, Kishi e eu estamos prontos. Enquanto estamos no campo de batalha, que era uma área rochosa, dava para ver um sapo em pose de luta. Árbitro, bem, agora que vocês dois estão aqui, é hora de começar a luta pela medalha do vulcão, disse ele enquanto o velho se posicionava e sacava uma Pokébola. Será uma luta 1 vs 1, você conhece regras, então comece, disse o árbitro e Blaine tirou um grande Pokémon vermelho que o loiro analisou com sua Pokédex. Pokédex, Magmortar, o Pokémon de explosão e forma evoluída de Magmar. Seus braços disparam bolas de fogo de mais de 2000 graus grau C. Seu hálito é envolvente, finalizou a enciclopédia. Blaine, bom Magmortar, vamos começar pelos lança-chamas, disse o mais velho. Naruto, bom, vamos usar Hydro Pulse para pará-lo e atacar curto com um golpe aéreo, disse o loiro e seus Pokémon se moveram rapidamente para fazer isso.
O Pokémon de fogo puxou um lança-chamas de seus braços que foi interceptado pelo hidropulsor de Kishi, que criou uma camada de fumaça quando colidiu. Quando ia atacar com seu golpe aéreo, foi ouvido. Blaine, Thunderfist. Eles ouviram a ordem do líder e Kishi foi atingido pelo golpe, fazendo-o voar contra uma pedra. Naruto, Kishi, você está bem? Ele perguntou ao seu Pokémon, que se levantou com uma cara séria e assentiu. Bem, se aproximar com um golpe aéreo e pulso hidro de perto. Quer usar uma bomba hidráulica, ainda não sabia o quão rápido aquele Magmortar era. Blaine, punho de fogo e trovão para atacar e defender, disse o líder sério. O garoto parecia bem e não sabia o que poderia acontecer em combate. Kishi usou sua velocidade para aproximar o Pokémon de fogo e acertou um pouco antes de usar o hidropulsor. Seguindo a estratégia de seu treinador, ele conseguiu acertar alguns golpes no Pokémon grande, que não se mexeu nem um pouco. Ele se esquivou de alguns golpes de fogo e punhos trovejantes enquanto ele criava o hidropulsor em sua mão para acertá-lo de perto. Quando ele lançou o ataque, ele foi atingido por ambos os punhos do Pokémon e voou de volta para seu treinador, que estava nervoso ao ver Kishi sendo atingido. Facilmente, Meliodas se assustou com a forma como Kishi foi derrotado por aquele Pokémon que ele sabia que não poderia fazer nada. Foi uma batalha. Naruto, Kishi, vamos amigo, levanta, isso não é nada. O loiro murmurou para seu sapo brilhante. Bunte Pará foram mais difíceis no seu treinamento. Eu sei que você é mais forte que isso, eu confio em você, amigo. Levante-se, disse ele, e Kishi levantou-se para ele. Uma expressão séria no rosto. Bom amigo, vamos usar Hydro Pump, ordenou. Blaine, bom, isso é melhor que aquela cara de segurança e confiança do seu Pokémon. Magmortar o Morada. O homem sorriu e ordenou. Enquanto uma bomba d'água era disparada de Greninja, o Pokémon de fogo estendeu as duas mãos e pedras de fogo viajaram em direção ao ataque, parando. Isso não impediu Kishi, que lançou um olhar para o loiro, que entendia o que ele queria fazer. Acenou com a cabeça e se moveu em alta velocidade para lutar com um golpe aéreo contra o Pokémon Explosão, que usou trovão e punho de fogo novamente para se defender como o líder ordenou. O Pokémon Água foi atingido por um punho de fogo, recuando um pouco, irritado e frustrado. Pokémon de água sentiu e uma luz brilhante começou a cobri-lo. O loiro sorriu sabendo o que estava acontecendo. Blaine, por outro lado, estava animado. O Pokémon do garoto agora seria um oponente ainda mais digno do que já era para ele. Seu semblante sério tinha surpreendeu o velho e seu Magmortar. O corpo do Pokémon da água cresceu quase até a altura do loiro. Ele tinha uma pele escura. Em vez disso, sua língua estava para fora como um lenço, que ele jogou em direção ao fogo do Pokémon de água, que o surpreendeu e o recebeu fazendo recuar. Isso surpreendeu o velho, que sorriu pensando na emoção do combate. Blaine, bem, isso é interessante, Magmortar Smoke ordenou. Naruto, bem Kishi, vamos testar o poder da sua evolução, ele disse, e a brilhante Greninja se preparou. Água shurikens contra a fumaça. Chegue mais perto e use Hydro Pump, finalizou o loiro. As explosões dos Pokémon de fogo foram interrompidas pelas shurikens dos Pokémon recém-evoluídos, que aproveitaram o vapor que criou as colisões de ambos os ataques e apareceram atrás de Magmortar, surpreendendo Blaine e os Pokémon de fogo, que receberam o Hydro Pump direto, que enviou o Pokémon voando. Naruto, Kishi, não deixe Erial Katana se levantar para acabar com o Hydro Pump, ordenou o loiro, e seu Pokémon seguiu em direção ao rival. Blaine, Magmortar, levanta-te, Diju. Y viu como seu Pokémon se levantava lentamente. E o último ataque, a queima-roupa Lady Udileno, sendo o crítico Puno Trueno, quando este cerca. Y termina com lança-lamas, ordenou. Sabia que se outra hidrobomba lhe dava corta distância, seria o último. Naruto, não importa o que aconteça, Kishi, contudo, gritou para seu Pokémon, que estava coberto por um redemoinho o cobrindo. Isso surpreendeu o loiro. Ele não conhecia um ataque ou habilidade como essa. O líder finalmente percebeu que essa luta se tornou desigual no momento da evolução dos Pokémon de água. Ambos os Pokémon lutaram na curta distância que tinham. A combinação da katana e do golpe aéreo ajudou a desviar e bloquear. O Pokémon de fogo usou seu punho trovão, falhando em um ponto, decidiu finalizar a sequência de ataque que seu treinador lhe deu, e sua outra mão saiu com um lança-chamas, que foi esquivado por Kishi graças ao golpe aéreo.
Ele sorriu no ar, caindo para trás de Magmortar, que queria se mover, mas já era tarde demais. O ataque foi direto para seu corpo. Fazendo-o bater em uma pedra, o Pokémon de fogo tentou se levantar e ele viu na sua frente um Greninja, Kishi, coberto por um redemoinho que estava sereno e mal dava para ver seus olhos cobertos por uma tonalidade laranja que lhe dava uma impressão de poder que o fez cair exausto no chão. Árbitro, o Pokémon do líder Blaine não pode continuar, o vencedor é o desafiante Naruto Uzumaki, disse o árbitro. Naruto. Todos viram os Pokémon do loiro quando o redemoinho de água na frente dele desapareceu. Conseguimos, Kishi. Ganhamos, conseguimos. E ele disse alegremente. Em combate pareceu muito difícil para ele desde o início e foi. De repente o loiro começou a dançar como num videogame, Fornite, o que fez com que todos os outros, inclusive seus Pokémon, ficassem com uma queda na cabeça. Blaine, parabéns, jovem Naruto. Como recompensa pela sua vitória te dou a medalha do vulcão, disse ele entregando a medalha para o loiro. Esse foi um exemplo da vontade do fogo. Não se deve desistir, jovem. Você tem para lutar e seguir seu sonho, finalizou. E Naruto, junto com Kishi, sorrindo para ele em agradecimento, saíram do ginásio em direção ao centro Pokémon para curar Kishi. O loiro ficou mais uma semana na ilha, deixando seus Pokémon se divertirem. Ele pegaria outro navio de novo, que o levaria para a cidade de Palete, onde descansaria antes de partir para a Cidade Verde, onde sua última batalha o aguardava. Ginásio antes da liga. 7 de março, 17 horas, casa e rancho de Naruto com Jiraiya. O loiro havia zarpado esta manhã com um grupo de turistas de Isla Canela. Poucos minutos atrás eles tinham acabado de chegar e ele já estava na frente de sua casa. Ele sabia que Leaf estaria lá e já que trocou seu Pokémon de professor do rancho de Oki para o rancho de Jiraiya, o que fez o professor de canto chorar por ter perdido a oportunidade de cuidar e aprender com os Pokémon da garota, mas ele entendeu por que fez isso. Naruto, estou em casa, disse ele, entrando e notando sua irmã e sua namorada acariciando o Evei de Mito. Ok, é bom ver você de novo, disse ele, sorrindo enquanto as meninas saíam para abraçá-lo. Senti falta deles, finalizou. Mito, senti sua falta. Naruto. A casa fica chata sem você, disse a garota, mas eu tenho cuidado dos seus Pokémon. Luna evoluiu para Gardevoir e Ashura para Grovyle. O treinamento de Baiachan é implacável, mas eles se tornaram mais forte. A ruiva finalizou contando. Folha, se a Tsunade é assustadora como ela treina, ela mencionou para o namorado. Aliás, a Tsunade me aceitou como sua aluna. Ficarei na cidade de Palete por 2 anos para aprender com ela disse, sorrindo. Naruto, que bom, Folha. Sei que você aprenderá muito com a velha, dando-lhe um beijo rápido na boca, o que surpreendeu sua irmã. Tsunade, não sou um velho demônio, estou no melhor momento da minha vida, disse ele entrando no momento em que a loira beijou a garota. Quando diabos aconteceu isso? Por que ninguém me disse isso? Já era um casal, foi mais importante no cassino de Ciudad Azulona, finalizou a loira de seios grandes. Naruto, primeiro, olá madrinha, se estamos namorando oficialmente há mais ou menos um mês, e não foi no cassino, foi no centro Pokémon em Fuchsia City, disse o loiro para sua madrinha, que chorava muito enquanto Leaf escondia o rosto no peito do namorado. Ela estava vermelha de vergonha. Então seu sensei mentor e sua sogra, por assim dizer, os viram se beijar. Mito, Naruto e Leaf já são um lugar, a garota murmurou, sorrindo. Se Leaf for oficialmente minha irmã, ela não pode mais me recusar a chamá-la de Onde-sama. Você vai passar a noite e fazer meu cabelo e maquiagem como elas fazem as irmãs mais velhas, disse ela, pulando e batendo palmas. Leaf só conseguiu sorrir para ela e assentir. Ela queria fazer isso também, mas não sabia se a garota iria deixar de pintar e consertar primeiro. Então o garoto foi ver seu Pokémon. Ashura e Luna o cumprimentaram alegremente. Agora Gardevoir era o mais animado ao ver aquele que ela olhava como uma figura paterna, já que ele a salvou. Ashura estava falando sério, mas abraçou seu treinador, o que o fez querer ser mais forte. E até agora, com o treinamento de seu tutor, o Torterra de Tsunade, eles haviam feito dele um Pokémon super forte.
Segundo ele sabia que ainda existiam Pokémon mais poderosos que ele porque os Pokémon de Sinnoh colocaram em seu lugar então que eles não iriam pegar a fumaça dele. O loiro levou todos os seus Pokémon para descansar, conhecer o rancho e visitar suas famílias. Natsu e Kishi, ele também aproveitou e deixou Link, Larvitar, com o Tiranitar de sua mãe Iliana, que segundo ele era assustador, mas com o pequeno Pokémon ela era muito carinhosa. Foi a primeira vez que a loira entrou no habitat dos pseudo-Pokémon do rancho. Algumas semanas se passaram na cidade com a loira treinando, Leaf em suas aulas com Tsunade, Mito na escola e Jiraiya como ele havia viajado. Além de treinar, a loira terminou o segundo livro da Mega Evolução, aquele que ele estava lendo em Isla Canela, no qual já havia descoberto como para fazer Mega teoricamente evoluir alguns Pokémon. Ele também pôde ver Iruka, o médico Pokémon que cuidava do rancho, que lhe disse que Natsu e Ashura estavam prontos para evoluir, só faltava um plus ou emoção que iria completamente desbloquear a necessidade de evolução. Enquanto sua loira treinava, Leaf se preparava para o grande festival com a ajuda de Tsunade. Ela havia treinado com Saur e Fleur ensinando-lhe grandes ataques do seu tipo. Ela treinou com Randy Dratini da Safari Zone, até conseguir evoluí-la para uma Dragonair. Incrivelmente esse Draco, como aprendeu esse mês, ela tinha que o último líder seria difícil para seu namorado já que ele era filho de Blue e neto do professor Oak e tio de Gary. Sim, Blue é o avô de Gary. Eu digo que coloquei ele 75 anos para o professor pelos cabelos brancos e tudo mais. Blue tem 56 e seus filhos têm 33. As idades me parecem boas. Os meninos têm 12, então está tudo equilibrado. E o senhor Michael era um treinador muito bom. Ele era a cara de seu pai. Ele é igualzinho a Blue, só que adulto pela aparência. E ainda por cima ela estava tensa com sua participação no grande festival. 22 de março, 8h30, quintal do rancho do Jiraiya, casa do Naruto. Naruto estava treinando com seus Pokémon para sua batalha no ginásio contra Gary River quando sua irmã e Gary chegaram onde ele estava. Gary, que bom ver você, Naruto, ele disse, apertando sua mão, e o loiro acenou de volta. Vim avisar que você está convidado para o aniversário do vovô, ele disse. E o loiro sorriu para ele dizendo que sim. Seríamos sua família, Leaf, perfeita. Minha mãe e minha irmã com os solos de Lia e Ash Boy. Bom, o avô também queria convidar os amigos para o rock. Mai e Max, acho que os nomes deles foram chamados, disse Ok. Naruto, bem, será uma festa movimentada, disse ele casualmente, para quem a morena sorriu. Além disso, seria estranho se a Shon não viesse já que o professor cuida de seu Pokémon. Será bom. Fale com seu avô e veja o Senhor Azul também, disse o loiro, embora ambos fossem avós do menino. O moreno chamava de Papa Azul para o pai, de pai, e avô para o bisavô. Mito, sim, vai ser bom ver Blue-san. É uma pena que o vovô Red não possa vir, ele está em Tunod com a vovó Yellow. Eles sempre viajam seguindo as ordens do clã, disse a garota com tristeza. Ela olhou para seus avós quase sempre no aniversário dela e da loira como na data em que visitaram o clube dos pais, mas era dever deles também. Será a primeira festa de Naruto Ni com Leaf Nei como casal, disse ela, sorrindo e fazendo o moreno rir, que já sabia do relacionamento deles quando foram procurá-lo no laboratório do avô. 30 de março, 15h, pátio do laboratório do professor, área de festas do professor. A família do loiro junto com a de sua namorada, Rose a mãe e Black o pai, estavam conversando com a senhora Deli e Kim, o nome que dei à mãe de Gary, enquanto Blue e o professor grelham a comida enquanto conversavam com um Jiraiya que fez ele rir. O pervertido voltou a tempo para a festa. Tracy, assistente do professor Ok, e Misty, sua namorada, estavam conversando com a irmã de Gary. Media hora depois de que todos estavam legoeste com seus amigos Brock, Max y Myla, a última mirava Naruto com uma sonrisa coqueta. Exo disparou as alarmas de Sunovia que lo abrasou de forma protectora para que Nadie se lhe acercar a seu namorado. Ash e seus amigos aproveitaram a festa. A garota de Owen tentou conversar com o loiro, mas a namorada dele estava presente. No final, ela simplesmente desistiu de tentar flertar com o garoto e conversou normalmente com a namorada dele e gostou do clima, único. Uma coisa que o loiro não gostou foi que Ashton estava se exibindo pela vitória na Batalha da Fronteira. Foi muito bom que ele tenha dito isso, mas não como se já tivesse vencido a batalha inteira. Ele ainda precisava
Dois cérebros contando Brandon. Ash ele ficou com raiva e acabou desafiando o loiro para uma batalha que aconteceu em uma área separada. Disse a Naruto que seria uma ótima diversão para seu grupo. Blue. Bem, esta será uma luta amistosa entre Ashton Dash Satoshi Ketchum e Naruto Minato Uzumaki. Ele disse seus amigos e familiares. Para Ash foram Misty, Brock, Tracy, Mai, Max e Delia sua mãe, que o incentivou. Para ele loiro eram Leaf, Gyori, Mito, Jiraiya, Tsunade, Shizune, Rose, Black e a mãe e irmã de Gyori. Bem, será uma batalha uma contra um. Elimine seus Pokémon, finalizou ele. Ash, bom, dessa vez vamos com tudo, disse ele tirando seu Pokémon mais forte, atualmente Charizard. Eu escolho você, disse, e um lagarto de fogo saiu rugindo. Isso chamou a atenção dos outros Charizards. Do professor, principalmente a mãe de um certo Charmeleon. Naruto, bem, vamos te mostrar seu poder, amigo, disse ele, e o professor, Jiraiya e Leaf entenderam quem ele iria derrubar. O Charizard de Ash, a mãe dela, de Natsu, sorriu ao ver como sua filha ficou forte, o que a encheu de orgulho. Misty, não acho uma boa ideia mandar aquele Charmeleon para lutar contra o Charizard do Ash, ela disse, chamando a atenção de todos. Ela pode ser forte, mas Charizard pode voar e ela terá desvantagem. Graças a isso, finalizou Leaf. Pelo contrário, essa é a vantagem dela. Natsu só tem que esperar o Charizard atacar. Ela não precisa se mover, ele disse para todos surpresos. Ela só tem que esperar o momento perfeito para acertá-lo. Ele terminou. Mas, acho que ela não vai durar muito mais tempo, ela disse confiante. Ash Ganar, o irmão dela, terminou de dizer e Misty concordou, mas Brock não disse nada. Agora de volta à luta. Ash, Charizard lança-chamas, ordenou. Naruto, Natsu desvie e use a dança do dragão e depois ataque com seu lança-chamas, Naruto disse. O Charizard lançou seu poderoso ataque, que foi desviado pelo Pokémon, surpreendendo os amigos e a mãe de Ash devido à sua velocidade. Uma energia roxa cobriu o Pokémon, finalizando o ataque do dragão, lançando seu lança-chamas contra os Pokémon de fogo de Ash, que também se esquivam voando. Ash, bem, voltando ao mundo Charizard contra Natsu, ele ordenou, sabendo que seria uma boa jogada. Naruto, espere pelas explosões. Natsu, isso deixou todos confusos menos Leaf, que já sabia o que iria acontecer, e a mãe de Natsu observou enquanto seus olhos brilhavam roxos, sabendo o que estava por vir. Charizard desceu em alta velocidade do céu tentando pegar o Pokémon do loiro, que ele esperava que estivesse por perto. Quando ele estava prestes a agarrar a fêmea de sua espécie, na pré-evolução, ela soltou uma explosão de energia roxa que atingiu o Pokémon um pouco antes para desviar no ar. Natsu estava com raiva. Ela não venceria se ele estivesse voando. Sua necessidade de asas era tão grande que seu corpo começou a brilhar. A mãe de Natsu sorriu ao ver como seu bebezinho estava agora se transformando em um grande Charizard. O corpo do Charmeleon cresceu, alguns saíram de suas costas e seu chifre virou dois. Todos, evoluiu todos na festa. Disseram que o único que sorriu foi Naruto, que já sabia o que estava por vir. O incrível foram as chamas que cobriram Natsu, que voou contra Charizard, que tentou desviar, mas demorou muito para fazer isso e foi atingido, fazendo cair no chão. Ele rosnou irritado, não conseguia acreditar que esse recém-evoluído estava dando ele uma luta depois de vencer um Articuno. Professor Oak. E havia vantagem do Professor Oak, declarado Charizard de Ash. Misty, por que você fala isso, professor? O Charizard do Ash ainda tem mais experiência de luta que o da loira, disse ela. Ele já derrotou um lendário como o Articuno. Ela finalizou, e os amigos do Ash apoiaram, mas Delia observou o professor com curiosidade. Professor Oak, sim, pode ser verdade, mas ainda tem outra coisa. Ele começou a explicar. O Charizard de Ash é puro. Seus dois pais são Charizards poderosos, mas a genética deles não muda muito, ele disse. Ficando ainda mais curioso, Natsu é diferente. Ela é filha de um Charizard e um Dragonite, que é uma combinação poderosa. Aquela garotinha já era forte quando era bebê com seu ataque de raiva. Essa evolução só fez com que todo o seu poder fosse liberado, ou seja, ela tem acesso a todo o seu poder, ele terminou de dizer. Mai, não entendo que isso tem a ver com Charizard ser puro, e Natsu não. Mai finalizou dizendo confuso. Gyori, segundo estudos,
Pokémon que possuem um parceiro de outra espécie de Pokémon dão algumas características à sua prole, fazendo com que sua velocidade, força de ataque e poder de defesa sejam iguais aos de seus pais antes de atingirem sua evolução final. Isso faz com que eles tenham um poder diferente usando movimentos do tipo do pai que não veio da mesma espécie, por exemplo Natsu. Seus ataques de dragão são mais fortes que os ataques fortes de um Charizard normal, pois basicamente ela é um dragão embora seus tipos não mudança, ela basicamente tem um terceiro tipo, explicou Gary. Surpreendendo a todos menos o professor, Blue e a família do loiro, ou seja ela tem acesso a todo o poder de um Dragonite sendo um Charizard, finalizou. Charizard se levantou para atacar com seu lança-chamas mas não encontrou o Charizard do loiro pois ele estava atrás dele. Novamente uma explosão de energia roxa o atingiu fazendo-o voar mais quando ele se recuperou no ar a explosão de energia roxa novamente o atingiu em suas costas fazendo-o cair no chão. Imagine que era um tipo Dragon Ball quando eles aparecem atrás para acertá-lo. Charizard não conseguia continuar. Todos os amigos de Ash e ele mesmo não conseguiam acreditar. Natsu rugiu alto fazendo seu pescoço tremer um pouco. Land, ela recém-evoluída ouviu outro rugido de Charizard que acabou por ser sua mãe. Ela sorriu para ela e saiu. Ela sabia o que aquele sorriso significava. Era de orgulho. Sua mãe estava orgulhosa de seu crescimento. Azul. O Charizard de Ash não pode continuar. O vencedor é Natsu de Naruto. Ele declarou encerrar a luta e parabenizar o loiro pela vitória. Professor Carvalho, foi ótimo galera, disse o professor Ash, posso ver que vocês melhoraram muito desde a Liga Oen. E Naruto é maravilhoso a forma como vocês treinaram o Natsu, a estratégia também foi boa, disse parabenizando os dois. A festa continuou e o loiro estava feliz pela sua vitória e sua namorada o parabenizou enquanto eles dançavam na pista de dança. Enquanto Ash estava frustrado, ele acreditava que com Charizard ele venceria facilmente sendo seu Pokémon mais forte, mas ele se enganou, não conseguiu vencer o loiro por não ter uma estratégia clara. Ele teria que amadurecer e começar a preparar estratégias como o loiro fez. O Uzumaki estava certo, ele não havia mudado muito desde que saiu de Pallet Town, ele ainda era um novato na hora de lutar, ele não tinha estratégias e movimentos únicos como outros treinadores, ele tinha que melhorar e iria fazê-lo a partir deste momento. Esta história continuará. Fim do capítulo 16.